Você já deve ter reparado que vemos todo tipo de relação por aí, na vida ou na ficção. Veja a série animada Pokémon. Nós podemos dizer que várias pessoas se relacionam. Em outra análise, podemos até supor que o protagonista parece ser um elo entre todos seus melhores amigos, conectando a primeira à 10ª temporada. Análises mais profundas desse tipo são muito difíceis de serem realizadas em larga escala, e para isso seria conveniente criar uma ferramenta que encurtasse as cadeias longas de relações. E é isso que a teoria das redes nos propõe. Veja, essa é uma rede com os amigos mais próximos de Ash, nosso protagonista, nas 6 primeiras temporadas. Aqui, cada elemento que se relaciona recebe o nome de nó, que nesse caso são os amigos do Ash. A relação entre eles recebe o nome de aresta, conectando 2 nós. Essa rede inteira nomeamos grafo. Agora podemos notar como Ash se comporta como um tipo de nó central no grafo de melhores amigos dele. Mudando de assunto, quando trabalhamos com estudos de ecologia, o estudo das interações específicas, é muito difícil notar o comportamento do menor dos ecossistemas. As interações são muito intrincadas e sem uma longa observação, mesmo notando as relações, é impossível concluir muito sobre elas. Agora, se desenvolvemos uma ferramenta útil justamente para analisar relações, ela é perfeita para a ecologia. Com ela, é possível realizar a seleção de espécies de todo o Brasil e verificar suas interações. Talvez consigamos achar outro nó central entre essas espécies, como fizemos com Ash, notar a separação entre os biomas, ou descobrir quão relacionados os animais do Pampas são a outros animais da Amazônia, por exemplo. Nós vamos nos ater a não especificar tipos de relação, mas tratar de todas elas independentemente de quais sejam. Dessa forma, basta buscar o banco de dados e não encontrar nenhum que contenha o que precisamos. O tipo de pesquisa que reúne esses dados geralmente possui enfoque muito maior em dados de coleta imediata, como a posição de ocorrência, que não precisa de grande observação, e um enfoque muito menor em dados que requisitem tempo, como os que precisamos, os de relações ecológicas. Para tentar driblar esse problema, escolhemos outro processo. Simplesmente definir uma área em que as espécies provavelmente interagem entre si, por estarem no mesmo espaço de convivência, e criar arestas entre elas, indicando que estão ligadas de alguma forma. Podemos verificar se a distância entre as duas ocorrências é inferior a 1 km e só aí definir a relação. Nós não conseguimos definir que essas espécies necessariamente se relacionam, mas ao menos que com certeza convivem. Agora, conhecendo o protocolo e os dados que precisamos, baixamos o banco de dados sobre espécies brasileiras da plataforma GBIF. Originalmente, baixamos todos os dados de espécie, mas o volume de dados soma 11 GB de informação, além de uma grande parte vir sem coordenada e, quando com coordenada, sem precisão. Filtramos os dados para aqueles que tivessem uma margem de erro máxima de 1 km, e dessa vez, conseguimos cerca de 200 MB. Ainda havia alguns erros, como determinadas espécies ainda sem coordenadas especificadas, então criamos um programa em Python que removesse essas linhas. Por fim, a tabela com os dados que precisamos possui 143.952 espécies e suas respectivas coordenadas. Aí mora outro problema. Nossas coordenadas são dadas em coordenadas geográficas, expressas em 2 ângulos, longitude, representando o arco de grande círculo passando pelos polos, e a latitude, que divide a Terra em camadas. Esses dados não são diretamente úteis para nós. Se queremos definir um raio em metros, precisamos que o nosso referencial seja em metros. Então precisamos transformar essas coordenadas em cartesianas, formulando um sistema de distância. Adotaremos a distância do meridiano de Greenwich até a coordenada identificada como o primeiro membro do par ordenado, tratando o eixo como crescente para o oeste, e a distância do polo sul para a coordenada como segundo membro, usando o norte como positivo. Essa escolha auxilia eliminando todas as posições negativas e trabalhando com números pequenos, diminuindo a necessidade de processamento. Vamos começar pelo mais simples, converter a longitude. A circunferência a qual pertence a longitude tem diâmetro igual ao da Terra, considerando que ela sempre vai de um polo a outro. Então, para cada grau de longitude, temos 1/360 da circunferência terrestre. Dessa forma, então, a equação que nos informa a posição é uma proporção. Raio da Terra vezes 2π vezes longitude dividido por 360. Essa é exatamente a posição cartesiana para cada grau de longitude que temos. Agora, complicando um pouco, vamos à latitude. O círculo que pertence à latitude é dado por um círculo que aumenta quanto mais próximo estivermos do Equador, tendo raio igual ao da Terra, e diminui conforme nos afastamos, chegando a ter raio zero. Com trigonometria, podemos usar o raio da Terra e o ângulo de longitude para calcular o raio da circunferência da latitude. E, com isso, temos a circunferência inteira, e basta aplicar a mesma proporção que realizamos anteriormente. Dessa forma, a posição cartesiana do primeiro membro do par ordenado é igual ao raio da Terra vezes a latitude vezes o cosseno da longitude dividido por 360 graus.
Só resta pegarmos ambas equações e criar duas colunas da tabela que obtivemos do banco de dados para podermos finalmente utilizar esses dados. GIFAI, o programa que estamos utilizando, importa as planilhas de nós e arestas separadamente. Então a tabela baixada do GBIF e tratada será usada como planilha de nós. Além disso, criaremos outra tabela contendo as arestas. Para criar a tabela de arestas, programamos o arquivo utilizando a linguagem Python para comparar as distâncias. Utilizamos a equação clássica de distância entre dois pontos da geometria analítica. A priori, para analisar a distância entre todas as espécies, o processo desenvolvido foi selecionar uma espécie, que chamaremos de índice 1, e comparar com outra espécie, que nomeamos índice 2. Para cada espécie do índice 1, comparamos com todas as outras espécies da tabela, utilizando o índice 2. Isto é, o programa analisa todas as combinações de espécies. Para evitar repetições, o índice 2 sempre será igual a, no mínimo, índice 1 mais 1. Isso faz com que o programa não crie arestas de uma espécie com ela mesma, nem repita espécies que já foram comparadas anteriormente. Colocando a aplicação para funcionar, nos deparamos com um problema. Se estamos comparando todas as espécies entre si, temos um problema do tipo n ao quadrado, resultando em 10.361.017.175 combinações. A aplicação seria absurdamente lenta e não haveria tempo hábil para terminar a simulação. Para otimizar o processo, tivemos uma ideia interessante. No lugar de processar a equação de distância 10 bilhões de vezes, o que envolve tirar 10 bilhões de raízes quadradas e elevar 20 bilhões de números ao quadrado, realizamos um teste primeiro. Se a espécie do índice 2 estiver no quadrado circunscrito à área da espécie de índice 1, nós realizamos o segundo teste. Dessa forma, primeiro realizamos um teste muito mais leve envolvendo apenas duas somas e duas subtrações para descobrir se, ao menos, a espécie do índice 2 possui alguma proximidade com a espécie do índice 1, e se possuir, realizamos o teste mais pesado, o teste envolvendo a distância. Além de otimizar o processo, conseguimos processar ele em paralelo, utilizando o método que criamos. Dividimos o índice 1 em 4 blocos que representam 25% do processamento necessário total, e cada parte foi processada em computador diferente. O processo foi aplicado da mesma maneira. Para cada item do índice 1, toda a tabela é analisada para o índice 2, resultando em um bloco das arestas necessárias. Além de nos permitir processar em 4 computadores simultaneamente, a ideia gerou uma grande vantagem. Quando um dos nossos computadores perdeu o bloco por completo, outro computador já havia processado seu bloco completamente. Processou meio bloco do que havia sido perdido, permitindo que concluíssemos o processo. Tá, agora a gente tá com o grafo completo aqui, finalmente. Eu tava explorando o grafo, eu tava dando umas passadas, vocês veem que tá num frame rate excelente, né? Sim, Dá sim, sim. claramente pra ver que tá Maravilhoso. uns 2 FPS. A primeira coisa que eu vi que eu achei muito engraçada foi isso daqui, ó. Que é literalmente um fungo que tá conectando uma comunidade inteira, carregado por umas bolinhas que ficaram aqui no final. Essa comunidade aí do canto é o quê? É da direita aí. Faço nem ideia, calma aí, vamos descobrir. Para eu selecionar quais são as espécies que estão aqui, então a gente pode pegar e Pô, ver bacana, né, qual cara? que é ela. Eu até deixei o navegador aberto pra gente abrir o negócio, que a gente consegue ver aqui no... Cara, dá Opa. pra usar o site... Ah, é verdade, tem os BBR também, né? Famoso banco de dados. Ah, tá, legal. Ah, legal, Vamos abrir beleza. o GBIF de novo? Cara, é alguma espécie endêmica da Mata Atlântica, aparentemente. Pô. Justo. Ou invasora, pela quantidade que tem aqui. Não, é uma espécie bem endêmica, inclusive. Então, assim, o que Caraca. é bacana Então, é que, pelo menos quando a gente viu com geografia, Não a Mata necessariamente Atlântica endêmica. em biodiversidade, a Mata Atlântica é superior até à Amazônia. Comparado, então. assim, tirando os peixes, né? Que tem Sim, muito sim, peixe na sim, sim, Amazônia. sim. Esse pedaço aqui, eu creio que seja da Mata Atlântica. Só pra gente confirmar, vamos olhar outros nós aqui? Deixa eu ver ele aqui. Nó... Esse nó vai até o quê? Ah, ele vai só até gênero de coelho. Vamos ver onde... Não, podia ter aberto direto no GBIF, né? Não pode estar aberto lá, né? Então. Aham.
Ah, não. Ele... Ah, tá. É o nome do gênero completo. Ah, sim. Legal, 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 legal. Também é da Mata Atlântica, né? Também Também. é. É, ele tem mais ocorrência Também. do Brasil na Mata Atlântica, então... Querendo ou não, é da Mata Atlântica. Tem umas ilhas do meio do mar também. Sim, sim. Interessante o fato de que tem um monte de Interessante. ilha. Sim, mais Então, lugares. Ah, peguei outra que é gênero. Fazer a mesma coisa, quer ver? Vai estar no mundo inteiro, eu vou ficar triste. É, vai ser na Mata Atlântica, com tanto. certeza. É, nem tanto, então. Com certeza vai ser na Mata Atlântica. São as ocorrências mais comuns das três espécies. Pouquinho lagado só, né? Graças a Deus. É porque é um pouco complicado, né, também. Vamos respeitar ele. Então, São 11 mil nós. São 11 mil espécies que a gente está processando aqui. O resto sim. das 149 mil linhas virou fumaça porque eram só ocorrências. Tá vendo que tem um monte de nó que tá fugindo muito do grafo? Sim. Isso daqui eu acho que é pelo seguinte: a gente tem pouco dado. Aqui a gente só tem 11 mil espécies. Parece que é muito, mas no Brasil, só de animal, a gente tem mais de 100 mil espécies, se não me engano. Então, a gente não tem nem 10% do que a gente tem de animal. Então, essas espécies aqui, como a gente está pegando o território brasileiro inteiro, provavelmente elas estão mais espalhadas do que as outras. Não significa que elas não estão tão conectadas ao grafo. Esse daí é um dos problemas da gente ter pego por região. Mas não tinha muito como fazer outra coisa, né? Mas com Ô, ele é Fernando, bem. O quê? também tem dois. Bom, ali essa canta ali de baixo, foi um pouco inferior à esquerda, também tem uma aglomerado, um pouco mais para esquerda. Pra esquerda. Pera, mais pra esquerda? É. Como pra Perto esquerda? do alicerce, esquerda. Indo para esquerda. Ah, tá bom. Eu sou. Desculpa. Você tava indo pra direita, né? Sim! Tudo bem. Ali embaixo tem uma concentração muito grande de espécies. Muito grande. Aqui? Muito grande. Embaixo do alicerce ali das interações. Ah, tá. Isso, Nesse. aí embaixo. Nesse. É nesse ponto aí. Tem muita interação aí. Muito. Cara, não sei o que que é. Deixa eu ver também. Vamos dar uma olhada nas espécies que estão ali. Me parece ser endêmico também. Como ele colocou um ponto ali no Nordeste, eu acho que é o mais provável de ser endêmico do Nordeste. Vou olhar os Sim. dados aqui. Porque elas são bem relacionadas entre elas e pouco relacionadas com as outras. Eu acho que tem meio que um vão entre a parte com mais água do Nordeste onde tem menos, porque aqui ele tem que passar pelo sertão, né, para chegar para lá. Assim, Então não eu são todas as creio que vão espécies. ser espécies do Nordeste. Vamos descobrir agora. Pode ser que eu esteja. Eu acho que é isso mesmo. Ali, ó. Calma aí. Ali. É, aqui não tem, né? Legal. Calma aí. E todas elas se relacionam entre si. Curioso. Pera aí. Essa daqui. Ela. Tá, então é uma comunidade aqui, provavelmente. Ela já não tá mais no Ela Nordeste, né? é uma comunidade na Amazônia. Deixa eu ver se Faz tem. sentido também. Faz sentido. Eu não sei como que elas estão tão isoladas assim pra. Que elas estão na beira da Amazônia, né? Gesta, gesta, gesta. Parece um bom nome. Ah, o nome. Bom, bom. É o nome da. Tá, só tem um encontro dela do mundo. É definitivamente essa. Caraca. É perto da Amazônia também, então é. Tem que Pô, ser aqui. A comunidade é aqui, então. É um grupo até que grande, né? Talvez por isso que existam tantos nós que se relacionam com eles. Aqui, ó. É porque eles estão no meio da Amazônia. Então tem bastante gente ligando eles. Olha a quantidade de aresta entre esses nós e o todo. Só que como Sim. tem uma nuvem muito grande de espécies menos relacionadas aqui entre eles, ele não consegue ser puxado para o centro. Isso aqui fica separado, ele não consegue ser agrupado no centro. Assim, a gente tem algumas comunidades aqui, tipo essa daqui que está presa só pelo fungo. Se essas espécies entram em Sim. extinção, a comunidade inteira perde conexão aqui vaga pelo resto do grafo. Vai ficar que nem quem tá aglomerado aqui no canto. A segunda espécie ainda é o margaridão, com mais. É verdade, eu esqueci de falar, né? Eu pesquisei as duas Margaridão. espécies que estão aqui. A que foi mais. Calma aí. Para de dar zoom, por favor. Para de lagar. Por favor, computador. Por favor, aguente.
Calma aí, vamos dar um tempinho, né? Vamos com calma, vamos com calma. Nesse caso aí é a placa de vídeo, né, que tá sendo usada. Cara, não sei, tem tanta coisa sendo processada que eu... É porque, como eles estão em vetores, geralmente usa mais do CPU mesmo. E a outra espécie, Cadu, deixa eu ver aqui qual que é. Vamos dar uma olhada. Essa daqui, ó. Ela é menos relacionada do que essa, porque você consegue ver pelo tom de vermelho dela mais fraco, né? Que ela é menos relacionada um pouquinho. Ela é menor também. É um fungo, só que o cientista, o pesquisador que fez a contagem só fez até a família dele. Então é uma família de Justo. fungo. Ah! Eu já vi muito desse fungo. É realmente uma espécie bem comum. Tem literalmente na escada ali do lado. Achei legal. Com todo esse esforço, nós percebemos como a teoria das redes gera clareza e, como diria o poeta Manuel de Barros, uma importância enorme, porque a importância é medida pelo encanto. Nós conseguimos perceber quais são as maiores distâncias dentro da rede, o animal que mais se relaciona, como havíamos proposto, e até algumas peculiaridades, como o musgo que reunia um grupo de espécies a toda a rede. Todas essas observações não seriam tão executáveis sem isso. Algumas estatísticas relevantes, como o coeficiente de clustering médio, nunca teriam sido obtidas. Com isso, percebemos a real importância da teoria das redes e análises ecológicas como a de biomas. O maior problema que enfrentamos foi o tempo disponível. A ideia, a procura de dados que fossem volumosos e úteis foi muito trabalhosa. Tivemos que aprender a manipular banco de dados, como programar em Python, montar animações, descobrir um software que montasse as redes que precisássemos e mais, que fosse gratuito. Tudo isso inviabilizou a análise que pretendíamos fazer. Dessa forma, deixamos como recomendação para trabalhos futuros da mesma temática a construção de uma metodologia que facilite a correlação de espécies sem ser por distância, evitando o erro como tivemos, e a exclusão de alguns grupos, como animais, para realizar formatos diferentes de teste. De maneira geral, a experiência foi interessantíssima, e esperamos ter despertado em vocês um amor por uma nova forma de ver o mundo.